Ezequiel 36, o verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Não darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Amém? Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, falando aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. O profeta Ezequiel, ele é um profeta do exílio, né? Deus levanta ele quando Israel já está no exílio. O contexto é que o povo de Israel, o povo de Judá, eles foram levado cativo para Babilônia. Então eles estavam achando que eles não seriam subjugados por eles terem lá o templo em Jerusalém, e o reino do norte, que era formado por outras tribos, já tinha sido levado. Eles falavam: olha, nós não vamos ser levados cativos, nós temos o templo aqui e nós estamos em Jerusalém e jamais nós iremos. Só que eles esqueceram do alerta tanto de Isaías, né? O profeta Isaías veio alertando: olha, arrependam-se, e eles não se arrependeram. A história diz que Isaías, ele foi cerrado ao meio pelo seu próprio povo. Alguns teólogos dizem que ninguém se converteu às pregações de Isaías. O profeta Isaías, aquele que escreveu o livro de Isaías, que é considerado como o evangelho do Antigo Testamento. Ele alertou, muito o povo de Israel. E veio Jeremias também. Jeremias também alertou grandemente o povo de Israel. Se arrependam, olha, o pecado de vocês não deixam nem vocês mais com o rosto vermelho. Vocês deixaram a fonte de água viva que é Deus, estão buscando água nas cisternas rachadas, cheia de lama. Mesmo assim eles continuaram bebendo daquela lama. E aí veio a Babilônia e levou o povo de Israel. E eles sofreram um cativeiro de 70 anos. A gente sabe o que é isso, irmão? Já pensou 70 anos a gente sendo escravo de uma outra nação? 70 anos, é uma geração. Pessoas que foram jovens para lá. A Bíblia não fala Sadraque, Mesaque e Abidnego, depois ela vai falar só de Daniel, mais velho. Os outros, não sei se já tinham morrido. Então, olha que coisa terrível. Olha que prova, para eles. Mas por que tudo isso? Porque esse povo, eles estavam com o coração endurecido. Um coração de pedra. Um coração duro. O coração de pedra significa um coração insensível. Um coração longe de Deus, um coração que não está voltado para as coisas de Deus. E a profecia de condenação dirigida ao Monte Seir, no capítulo 35, que o Monte Seir, ele significa os povos que são contra, o povo de Deus, vem também agora aqui no capítulo 36, mais especificamente nesse verso 36, uma profecia de restauração dirigida a Israel. Então, Deus é muito misericordioso, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? As misericórdias do Senhor, ela não tem fim, ela é de eternidade a eternidade. Uma vez eu já preguei, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a cada manhã Deus tem uma misericórdia nova para cada um de nós, amém, irmãos? Olha que coisa tremenda, A gente pode ter feito uma besteira tremenda, um dia anterior. Mas de manhã a misericórdia do Senhor já se renova. E ali já tem uma misericórdia novinha para mim e para você. Que Deus maravilhoso, O salmista fala, não tem fim, é de eternidade a eternidade. Só depende da nossa o quê? Nosso arrependimento. Só depende de nosso arrependimento. E ao invés de um coração de pedra, incapaz de responder a Deus com amor e obediência, Deus lhes provera um coração novo. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
ele está falando para crente aqui, irmãos. Não era o povo de Deus? Não tinha igreja evangélica na época. O povo de Deus era o povo de Israel. Eram os crentes que estavam com o coração de pedra. Eram os crentes que estavam com o coração endurecido. Eram os crentes que não ouviam a Deus. E muitos ali que eram tementes a Deus, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e provavelmente tinha outros, que eram fiéis, eles também sofrem quando o povo de Deus está longe de Deus. Eles foram levados cativo. Será que Daniel não orou? Senhor, livra a gente aqui, né? Leva eles que estão com coração de pedra, nós estamos com coração de carne. Eles também foram levados. E a gente, muitas vezes, vamos sofrer aquilo que a nação rebelde de coração endurecido, ou aquilo que uma igreja de coração de pedra está passando. Esse coração de carne, isso vem como um resultado de iniciativa de Deus. É Deus que está dizendo: eu vou dar para vocês um coração novo, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, e eu vou dar um coração de carne a vocês. Só que essa troca de coração durou 70 anos. E aí? Olha para aí. Às vezes a gente lê no texto assim, parece que foi ontem, né? Deus falou: vou trocar o coração de vocês, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, para que esse coração do povo de Israel, ele tornasse de carne, durou 70 anos. E ainda Daniel teve que orar no final de 70 anos. Ainda teve luta, né? Que ele estava orando e o príncipe da Pérsia, um demônio, né, que dominava aquela área, não deixou que a resposta viesse até ele. Foi 21 dias de jejum e oração para que viesse a resposta, que Daniel estava falando para Deus: olha, Deus, completou os 70 anos. Então agora o Senhor pode dar um coração novo para a gente. O Senhor pode dar um coração de carne para a gente. Então olha como é difícil, irmãos, quando a gente está longe de Deus, com o coração endurecido. O tratar de Deus para trocar esse coração durou 70 anos. 70 anos de muita luta, de muita prova. Busquem não por momentos de exaltação própria, mas por um arrependimento. Esse arrependimento vai fazer Deus trocar o nosso coração. Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. E algumas características do coração de pedra que nós vamos ver aqui. O coração de pedra, ele é duro, ele é insensível, a pedra ela é rígida e intransponível. Se você pegar uma pedra, a gente vê muito no Antigo Testamento, né, que eles colocavam uma pedra como memorial, ou como testemunha, porque ia bater chuva, ia ter muitas coisas e ela continuaria intacta. Então ela é rígida. Mesmo diante das tempestades, elas são inabaláveis. As águas da tempestade podem fazer uma pedra grande rolar, ladeira abaixo, mas ainda se manter inacessível. Ela vai rolar, mas não consegue penetrar nada dentro dela. E o que faz penetrar algo dentro do interior de uma pedra? Exceto se for introduzida nela uma dinamite. E lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando Deus fala assim: e dar-lhe-ei poder, né? E vocês serão as minhas testemunhas, aquele poder ali é dinamite, para explodir, né, o inferno. O que vai tirar o nosso coração de pedra é esse poder do Espírito Santo dentro do nosso coração, explodindo tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então só uma dinamite, só o Espírito Santo em nós, que vai poder explodir esse coração de pedra. Por essa razão, o coração de pedra precisa se despojar, ou tirar, ou explodir da sua vida. O quê? O egoísmo. O coração de pedra, ele é duro. O coração de pedra, ele é egoísta. O coração de pedra, ele é orgulhoso. O coração de pedra, ele é arrogante. O coração de pedra, ele é soberbo, irmãos. Ele é soberbo, não penetra nada nele. O orgulho não deixa penetrar. O coração de pedra, ele é rebelde. Ele não aceita repreensão. Ele não aceita correção. Correção dos pais, correção de qualquer que seja, ele se rebela. O coração de pedra, ele é insubmisso.
ele não se submete a ninguém. Ele é duro. Foi isso que aconteceu com esse povo de Israel. Deus mandou vários profetas lá, né? Isaías cerrado ao meio, Jeremias jogado num poço lá. Jeremias, quando levou a profecia, ele apanhou, né? Queriam matar ele, né? Colocaram ele preso lá, dentro de uma... O coração de pedra, ele é murmurador, ele só vê o lado ruim das coisas. Quando dão um limão para ele, dele fazer uma limonada, ele chupa e faz uma cara feia para você. Murmura de tudo, né? Hoje a gente falou aqui de um texto de Efésios na Assembleia, né? Efésios 5, 15, 16, que a gente, no 16, fala que nós devemos aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. Mas a gente transforma as oportunidades que Deus nos dá em murmuração, né? Se Deus está te dando oportunidades, aproveite, né? Aproveite. A pessoa fala assim, mas é sorte, né? Quando a pessoa chega num cargo na empresa. Às vezes ele está preparado, às vezes ele tinha um curso a mais. E muitas vezes a gente não se preparou. Tem uma frase que diz assim que a sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Eu falei isso com uma pessoa essa semana. Ele falou, olha, se eu tivesse inglês, né, esse serviço que eu ia pegar, eu ia ganhar muito bem. Aí quem vai para essa vaga? Quem fala inglês. Até falei para ele, tem um aplicativo, né? Não sei se é Twingo, que ele é bem interessante para você aprender um pouco de inglês. Então não é só, aí ele vai dizer, não, o outro lá teve sorte. Não, estava preparado. Conta uma história que um jovem chinês, ele queria ganhar um cavalo. Aí ele falava para o pai dele, pai, eu quero um cavalo, pai, eu quero um cavalo. Aí passava uma manada de cavalo lá, e um cavalinho atrás, atrapalhando a manada, aí o dono da manada veio e falou, olha, eu vou dar esse cavalo para o seu filho. Aí o menino queria ganhar aquele cavalinho, né, ficou feliz, aí o vizinho veio e falou, puxa, o pai, né, seu filho é um menino de sorte, né, ele queria ganhar um cavalo e ganhou um cavalo. Aí o cavalo cresceu e fugiu, aí veio o vizinho, puxa, seu filho tem azar, né, ganhou o cavalo, cuidou dele, ele cresceu e ele fugiu. Aí, depois de um tempo, e o pai fazia assim, uma coisa pode ser sorte, como pode ser azar, falava para ele. Depois de um tempo, o cavalo voltou com uma manada de cavalos selvagens. Aí veio o vizinho, puxa, seu filho é um menino de sorte. Hein? Queria ganhar um cavalo, ganhou o cavalo, ele foge e ainda vem com uma manada. Aí o pai dizia, aquilo que pode ser sorte, um dia pode ser azar no outro. Aí o cavalo, ele começa a treinar aqueles cavalos, a domesticar, e um cavalo selvagem daquele derruba ele, ele vai e quebra o braço. Aí vem o vizinho, puxa, seu filho é um menino de azar, né? Queria ganhar um cavalo, o cavalo fugiu, voltou, ele sobe em cima do cavalo e cai do cavalo e quebra o braço. Aí o pai, o que é sorte hoje pode ser azar amanhã. Aí as cidades entrou em guerra. E o filho daquele vizinho, daquele chinês lá, não foi para a guerra porque estava com o braço quebrado. Aí veio o vizinho, puxa, seu filho é um menino de sorte, né? Então, sorte é preparação quando encontra oportunidade, amém? Então, a gente tem que estar preparado, né? Parar de murmurar. O coração de pedra, ele é azedo, irmãos. O coração de pedra, ele só murmura, né? O povo de Israel estava daquele jeito ali, duro. Eles não viam mais Deus. Eles não estavam nem aí para Deus. Eles estavam cometendo todas as atrocidades. Eles jamais imaginariam que eles iam ser pegos. Quando Nabucodonosor chegou lá, levou o rei Joaquim e levou seus filhos, os filhos do rei Joaquim foi morto na frente dele. E outros eram queimados os olhos, deixavam eles cegos. Toda a descendência dele lá, morta lá, a espada na frente deles, e queimados os olhos, os que ficavam vivos. Né? E eles, por quê? Porque eles estavam com o coração endurecido. E Deus usou o profeta dizendo, olha, se arrependam. Eles continuavam com o coração endurecido. Né? O coração de pedra, ele é um coração que ele calunia as pessoas. Ele está longe de Deus. Né? O coração de pedra, ele é indiferente ao que está acontecendo com as pessoas. O coração de pedra, ele está longe de Deus. A gente está... Como eu falei, né, a gente passou por essa pandemia, mas a gente está voltando a fazer as mesmas coisas diante da pandemia. A gente não tirou nenhuma lição da pandemia.
Continuamos do mesmo jeito, como igreja, irmãos. Como igreja do Senhor, voltando às velhas práticas. O coração continua de pedra, né? Precisa de uma dinamite, precisa do Espírito Santo de Deus para explodir tudo isso novamente. A gente está voltando para trás. A gente não está mais ouvindo a voz de Deus, cometendo os mesmos erros que a gente cometia antes da pandemia, perdendo a sensibilidade, não insensível novamente ao pecado, às pessoas, né? Você tem um coração de pedra, querido. Deus quer restaurar você. Você precisa da dinamite de Deus para explodir tudo que atrapalha o fluir do Espírito Santo na sua vida. Ah, pastor, eu não tenho um coração de pedra, mas eu tenho uma partezinha dele que é de pedra. Às vezes eu sou orgulhoso, às vezes eu sou soberbo, às vezes eu sou insubmisso, às vezes eu murmuro, às vezes eu fofoco, às vezes eu calunio, às vezes eu sou insensível, indiferente ao que o outro está passando. Muitas vezes a gente é assim, a gente só pensa quando é a gente ou pessoas muito próximas da gente, né? Quando é a gente que está passando por uma luta e provação, a gente é sensível. Quando é a gente que está passando por dificuldade, a gente chora, mas Deus às vezes coloca pessoas nas nossas frentes e a gente não está nem aí, irmãos. Está nem aí. A gente é insensível à dor do outro, né? A gente nem ora pelo outro. Ah, isso aí é moleza. Ore. Cada um tem um jeito de responder. Cada um tem uma forma de lidar com a situação. Ninguém é igual ao outro. Eu lembro lá na agência que eu trabalhei uma vez, tinha uma menina que ela passou por uma situação muito complicada, né? Eu não cheguei a pegar essa época, mas teve um assalto que um vigilante morreu, né? E ela estava no piso de cima. Ela ficou com problemas psicológicos, porque ela viu o tiro de fuzil. E quem estava lá no dia falou que parecia um armário caindo. E a pessoa morreu lá. E ela ficou traumatizada, tiraram ela de lá. E ela ficou anos trabalhando em outro lugar. Depois ela voltou, mas ela não conseguia subir para o piso lá. E muita gente zombava dela. E ela, nas férias dela, ela foi para os Estados Unidos. Aí, lá nos Estados Unidos ela não fica depressiva. Quando está de férias, não tem. Aí uma vez eu ouvindo esse pessoal falando, eu falei, cada um responde de uma forma. Você, de repente, estaria na mesma situação aqui em cima e respondia de forma diferente. Mas cada pessoa é diferente. Então, ela é sensível dessa forma. Você, talvez, uma outra coisa que ela tem resistência, você não tem. E a gente, muitas vezes, é insensível à dor do outro. O nosso coração fica de pedra, irmãos. Às vezes a pessoa está do nosso lado. Eu já passei por isso. Às vezes a pessoa está dando uns toques aqui do meu lado e depois que eu saio dali, meu Deus. Às vezes a pessoa está desempregada. Às vezes a pessoa está passando uma luta em casa. E ela está dando uns toques com vergonha, né? Com vergonha. E a gente está insensível porque a gente só se preocupa com o nosso problema. A gente se preocupa porque a nossa geladeira está cheia, porque a gente está empregado. E às vezes a pessoa está do nosso lado e é irmão em Cristo. E a gente está nem aí. Quando a gente é sensível à voz do Espírito Santo, a gente pode corrigir ainda, né? Puxa, a pessoa estava me dando uns toques lá, vou voltar lá para corrigir, né? Mas muitas vezes não, a gente está nem aí, é problema deles, né? Vamos embora, sai daqui, vamos embora, né? E vamos resolver o nosso problema. E eu já até falei, né, que um pastor amigo meu uma vez, saindo do culto de quarta-feira, culto de oração, um indigente da rua estava na frente da igreja, falou, pastor, eu quero falar com você. Ele falou, não tem trocado não. Não tem trocado não. Aí o rapaz falou assim, mas eu não quero dinheiro, eu só queria falar com o senhor. E o pastor mesmo falou depois para a gente, falou, rapaz, eu tomei uma pancada, porque a gente é insensível aos outros, e a gente já está no automático, a gente já quer dizer que a pessoa está pedindo dinheiro. Ele falou, não, só queria que o senhor orasse por mim. Só faltou o pastor pedir para aquele indigente orar por ele, ora por mim, porque meu coração é de pedra, eu preciso de um coração de carne. E às vezes a gente está assim, irmãos, às vezes a gente está assim. O Senhor vai explodir o coração de pedra em você, se você colocar seu coração diante do Senhor. O que precisa ser explodido, que está duro, rígido no seu coração, querido. Coloque diante do Senhor, olha, Senhor,
É essa área aqui que precisa ser explodida. As características do coração de carne. O coração de carne, ele é mole, irmão. Coração mole. Por que o coração de carne é mole? Porque ele pode ser moldado pela mão de Deus, amém? Ele pode ser moldado, trabalhado do jeito que Deus quiser. Ele vai trabalhar a sua vida do jeito que Ele quiser. O coração de carne, ele é sensível, ele está atento às dificuldades das pessoas. O coração de carne, ele é humilde para ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? O coração de carne, ele é simples, como o de uma criança. Eu não consigo entender muitos líderes, muitos crentes orgulhosos, principalmente pastores, principalmente líderes de grandes igrejas, você não consegue chegar nem perto deles, orgulhoso, se gloriando, coração de pedra isso aí, irmãos. O coração sensível, simples, um coração obediente. Você tem obedecido aos seus pais? Você tem obedecido ao seu pastor, à sua liderança? Você tem obedecido lá no trabalho? O coração de carne, ele é amoroso, ele é perdoador. Se você tem alguma queixa contra alguém e você ainda não perdoou, você tem um coração de carne dentro de você. Se você tem um coração ainda em relação a pessoas que um sentimento de amargura, você ainda tem um coração de pedra dentro de você. O coração de carne, irmão, ele é quebrantado e contrito diante do Senhor, amém? Lembra de Saul? Saul foi lá, matou os amalequitas, pegou os despojos e sacrificou lá, e Samuel falou: Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada de um coração contrito e quebrantado. Muitas vezes a gente está na obra, está fazendo muita coisa, mas se o coração não for obediente, não adianta. Se você não estiver na obediência, se você não estiver com o coração mole, deixando Deus trabalhar, não adianta. Não adianta nada, irmão. O que Deus vê é um coração contrito e quebrantado. Deus vê um coração sensível diante dele. O coração de carne, ele significa que você e Deus estão muito próximos. Se você quiser um coração de carne, um coração mole, é o coração que está pertinho de Deus. O coração de pedra, ele está longe de Deus. Então precisa ser implodido. Esse é o coração que o Senhor pode moldar segundo a sua vontade. Se você colocar ele diante de Deus. Senhor, toma meu coração. O Provérbios 4, 23 fala que nós devemos ter cuidado com o nosso coração, porque é dele que procede todas as coisas. Então coloque diante de Deus o seu coração, querido. Você quer fazer uma troca hoje, uma troca de coração hoje? Quer fazer um transplante hoje? Se o Espírito Santo falou com você e você identificou um monte de coração, algumas partes que são de pedra em você, e você quer um coração de carne hoje, coloque diante do Senhor: Senhor, está aqui meu coração, dê para Deus o seu coração e deixa Ele quebrantar esse coração. Amém, irmãos? Deixa Ele mudar. Eu não quero ter o mesmo coração antes, um coração que duro, não, eu quero um coração sensível à voz do Senhor. Amém? Eu quero um coração de carne, Senhor. Eu quero um coração de carne. Deus tem um coração de carne para cada um hoje aqui, amém? Fica de pé onde você está, coloca a mão no seu coração, entrega ele para Deus. Se tiver alguma pedra, se tiver alguma coisa que ainda está impedindo o fluir de Deus, que Ele venha deixar seu coração molinho, para que Ele molde, Ele use como Ele quiser. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Dá-nos, Senhor, hoje, dá-nos um coração igual ao Teu, como tem um louvor que nós cantamos. Nós queremos um coração igual ao de Jesus, um coração amoroso, um coração perdoador, um coração justo, um coração amável, um coração que se preocupa com o próximo, um coração que ama o próximo como a Ele mesmo. Senhor, tira toda insensibilidade. Nós queremos um coração igual ao de Jesus. Troca, Senhor, nossa noite.
troca o coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne, um coração mole, Senhor, diante do nosso coração agora, Senhor, seja trocado. Pai, abençoe, Senhor, cada um de nós que está aqui nessa noite. Nós queremos ser sensível à Tua voz, aqueles que estão em casa também. Meu Deus, é em nome do Senhor Jesus que eu te peço, faz essa troca hoje para a glória do Teu nome. Pai, que o Teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer aqui no Jardim Monira, mas também com toda igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos e tenha uma boa semana. Você pode fazer sua oração e o culto está encerrado.